Vamos falar sobre outra coisa, então. Nós tivemos, e aí já aproveitando a passada de bola aqui para o Marcília, hoje o Alexandre de Moraes estava lá, né? Você viu aí o vídeo, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Michel Temer, várias outras autoridades aí, ministros do Supremo, todos eles estavam lá em Lisboa. Eu até publiquei tem umas 2 semanas antecipando aí essa agenda, um novo fórum do LEAD, que é aquele fórum de lideranças lá, que na verdade é a empresa, quem organiza é a empresa de lobby do ex-governador de São Paulo, né? O João Dória. Bom, estavam lá falando, e aí o Moraes, na parte que lhe coube lá, ele disse que apresentará em breve, põe na tela aí a matéria, por favor, Freitas, ele levará em breve ao Congresso uma proposta de regulamentação das redes sociais. Olha só que coisa, né? Que interessante. Aí vamos ver os detalhes aqui, Freitas, por favor, põe na tela aí para a gente ler junto, e depois a gente passa para a análise do Marcília. Baixa um pouquinho, olha, tá aí, ó. Adotamos, né, medidas a partir de uma comissão instituída do TSE, mecanismos de uma regulamentação das redes. As redes sociais não podem ser nem mais nem menos do que qualquer empresa de mídia. Para Moraes, da mesma forma que se combate o tráfico internacional de drogas, de pessoas, precisamos combater as ideias contra a democracia. Bom, primeiro que, assim, quando ele fala dessa história de que as redes sociais é mídia, eu até ironizei no Twitter, espero não sofrer nenhuma consequência em relação a isso, mas assim, eu acho que ele está resolvendo um problema da humanidade, porque o mundo inteiro está debatendo isso, o mundo inteiro está debruçado sobre essa questão, o Congresso americano tem comissão aberta, a justiça americana está debruçada, a grande discussão é justamente se essas plataformas são veículos ou não, né? São mídias ou não, porque se a plataforma é um veículo de mídia, os seus usuários são o quê? Marcílio? Pois é, Dantas, o Brasil ele resolve de um jeito, quando o assunto é complexo, né, a gente resolve na canetada. Quando a gente tem que pensar, a gente resolve com uma lei ou uma canetada que tudo fica bem. É seu cachorro? É meu cachorro. É meu cachorro. Como é que chama ele? É ele? É ele, mas chama Gal. Ele já é da nova, é transgênero. É não binário. Só para apresentar ele para dar Madeleine ali. Pronto. Para a Estrela. Ele não tem espaço aqui no programa, não, tá? Esse programa aqui é só elas. Não, mas hoje a gente abriu espaço para elos. Elos. Inclusive o Duda, eu até aqui, André. É Duda, é a Duda? É o meu Duda, fugiu agora. Dudes. O meu fugiu agora. Ô, Madeleine, Marcílio, vocês têm que promover um encontro aí dos dois, de repente ele fica mais calmo aí, o Gal. Vamos fazer um papo só com eles, ou com elos. O pets. Vamos fazer um playdate de pets, que eu acho que a gente se dá melhor. Porque essa história da gente discutir liberdade de expressão, que é a área do Marcília no Brasil, eu não sei, cara, é tipo assim, vender areia na praia. Eu não vejo um interesse, as pessoas já acostumaram, né? É uma cachorrada, né? Olha, é uma cachorrada. A Regina Maura está dizendo aqui, olha, deu match, porque é Gal e Estrela. Então, deu match aí. Pronto. É verdade. Aí vai falar que raça é o dele, é Rottweiler, vai matar minha cachorra, não pode. Não, o meu é vira-lata, não é uma boa. Sem raça definida, né, que eles dizem. SRD. SRD. Mas vamos voltar lá à regulamentação. O Claudio, esse negócio que ele está falando de mídia, o Brasil ele tem uma peculiaridade que a gente só tem aqui, como muitas outras coisas muito interessantes da área de legislação, que é o seguinte, as plataformas, elas se colocam juridicamente como empresas de publicidade e propaganda, que também não é a natureza do negócio, entende?
Claro. Essa questão de... E aí, assim, como a nossa legislação, ela tem algumas obrigações para quando você é um veículo de produção de conteúdo e para quando você é uma agência de publicidade e propaganda, você não tem essas obrigações, eles ficam numa vantagem de não poderem ser cobrados não pelo conteúdo, mas pelo contexto. 70% das visualizações do YouTube, por exemplo, você não busca, o algoritmo vai lá e indica para a pessoa. E ele indica por quê? Porque aquilo é uma decisão comercial de que aquele conteúdo deve ser privilegiado. Isso é uma ação de mídia, só que não pode ser cobrado como se fosse, porque é uma agência de publicidade. E isso da agência de publicidade produzir o conteúdo é uma coisa que tem distorcido todo o mercado. E esse trabalho que você faz aqui, no Antagonista, de produção de conteúdo, você é um jornalista que produz conteúdo. Há anunciantes que vêm anunciar em determinadas condições. Qual é o modelo que está se consolidando hoje? A agência de publicidade produz os podcasts, ela produz o conteúdo. E ela tem também aquele mundo de influencers que ela agencia. Então, o que acontece? Os influencers ficam xingando a concorrência de racista, de machista, não sei o quê, em bloco, sistematicamente, para que a empresa não anuncie na concorrência. E quando essa empresa está anunciando e tem uma campanha do tipo Sleeping Giants ou não sei o quê, quem que oferece o treinamento de letramento racial ou treinamento do que quer que seja que vai apaziguar esses ataques? A mesma empresa de publicidade. Então, ela te cria o problema, te oferece a solução e começa a rivalizar com o mercado de mídia, só que sendo uma agência de publicidade. Então, assim, isso tem que ser definido. A agência de publicidade não pode atuar como mídia sem ter as mesmas obrigações, que é o que está acontecendo. E elas conseguem isso por quê também? Porque elas têm os influencers, que atuam nas redes como mídia e não podem ser cobrados porque é publicidade, entende? Eu não sei de que forma veio a legislação e nem sei ela resolve esse problema. Isso eu não sei. Mas isso é um problema que nós temos, que distorce todo o mercado, que você não consegue discutir, porque quando você vai discutir, eles se juntam em bando de 250, inventam alguma coisa contra você e você perde a sua voz. Então, Madá, tem que prender o algoritmo. Deixa eu vou falar para o Moraes. Prenda o algoritmo. Marcília, a Madá colocou de uma forma muito bem didática o negócio, né? E como é complexo o negócio. Olha como é complexo também o conteúdo do negócio, né? Porque o Moraes está dizendo o seguinte, aí repetindo aqui que eu quero o seu comentário. Ele está dizendo que é para combater o tráfico, as ideias contra a democracia, da mesma maneira que combate o tráfico de drogas e o tráfico de pessoas. Qual é o risco, hein? Dantas, eu acho que o ponto que a Madeleine tocou é muito importante, é isso mesmo. Existe uma imensa... Na verdade, as plataformas hoje vivem o melhor dos mundos, né? Porque quando elas têm de, por exemplo, derrubar perfis, gerenciar conteúdos para poder dar uma lacrada, eles fazem. Mas quando eles têm de assumir a responsabilidade jurídica pelos conteúdos, eles dizem que não, que eles são só uma empresa de publicidade, uma empresa de intermediação, são os provedores de conteúdo, são as grandes bibliotecas, aí eles se colocam nessa posição confortável. E isso é o melhor dos mundos. Quando é interessante a eles, eles gerenciam. Quando não é interessante, eles não gerenciam, apenas fazem intermediação. Ou são empresas de publicidade. E isso, de fato, precisa ser definido. Agora, isso não precisa ser definido numa canetada, e certamente não é o Moraes o maior especialista nesse assunto. Isso precisa ser discutido e debatido na sociedade de um jeito sério. E não é equiparando as mídias às redes sociais, as mídias que eu digo, a imprensa às redes sociais, que nós vamos resolver esse problema. A imprensa é uma coisa, as redes sociais são outro fenômeno que precisam ter uma percepção própria. E isso precisa ser feito sem atingir a imprensa. O que me parece é que sempre que se quer falar de plataforma, acaba sobrando para a imprensa, porque plataforma é um negócio muito complexo, é muito difícil, então deixa eles como estão, vamos regular a imprensa. E acaba nisso
tudo o que é o assunto referente à regulação da mídia. O governo decidiu conceituar o que é desinformação, mesmo sem o Congresso tê-lo feito. Agora, me parece que também o Judiciário quer resolver o que é e o que não é jornalismo, o que é e o que não é imprensa, o que é e o que não é rede social, sem também a sociedade, portanto, pela voz do parlamento, assim fazê-lo. Isso é muito ruim. No fundo, essas questões vão sendo definidas sem o debate necessário, nem no Congresso, nem em audiência pública, nem na sociedade. A gente vai engolindo a seco, goela abaixo, tudo isso, e tudo isso muito mal feito. E, Dantas, se você me permite, ainda sobre o assunto anterior, me chama a atenção a fala do Moraes, porque ele diz que soube daquele assunto. Como bem disse o Duda, ele soube do assunto, mas se não fosse passado no papel, era oficial, então não vale nada. Não é assim que funciona. Quando uma autoridade sabe de um assunto, ela tem obrigação de seguir adiante, ela tem obrigação de investigar aquele assunto. Então me chama a atenção que não apenas ninguém tenha sido intimado, como o próprio assunto tenha morrido na gaveta ali do Moraes e de todos mais. Isso poderia até ser entendido, vejo eu, como não poderia ser uma espécie de prevaricação. Me parece que esse assunto precisava ser melhor avaliado, melhor debatido, melhor examinado, porque a gente teve autoridades denunciando um golpe e esse golpe não foi investigado. Então, se ele não foi investigado, precisa ver por que não foi investigado, se autoridades ficaram sabendo. E se esse golpe não foi investigado porque era ridículo, então a gente precisa entender por que essas medidas todas de força acima da lei foram tomadas ou estão sendo tomadas, se o golpe é ridículo, é um golpe tabajara e coisa do gênero. Marcília, posso aproveitar, fazer uma perguntinha? Uma das coisas que o Moraes fez agora para investigar o suposto golpe é dizer que ele quer os áudios da entrevista da Veja com o Marcos Duval, né? Ele pode fazer isso? Pois é, sempre sobra para a imprensa, né? Agora vou investigar a imprensa. Me parece que se ele próprio assumiu que houve essa conversa, ele não precisa de áudio nenhum. Ele soube do assunto. Então, assim, o que ele quer exatamente saber? Se ele próprio foi a ele contado. Ele foi o primeiro a saber do assunto, me parece. Então, eu não vejo pertinência em se pedir isso e acho que é possível, inclusive, que esse áudio esteja protegido pelo sigilo de fonte. Muito bem. Bom, Cláudia, ainda tem também, aproveitando que o Marcília está aqui falando com a gente. Claro. E aí já estou fazendo convite ao vivo aqui no ar, Marcília, que aí você não recusa, não tem como recusar. Não, brincadeira, o Marcília sempre é muito solícito. No Meio Dia em Brasília, ele sempre está com a gente aí comentando. Mas o deputado federal, Mendonça Filho, informou que apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar o decreto presidencial que criou a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia e na Advocacia Geral da União, na AGU. E aí ele fala que ele está em defesa da democracia e que essa procuradoria seria para regular opiniões e a liberdade de expressão. Marcília, o que é que você acha desse decreto? Inclusive, você vai estar com o Mendonça Filho na terça, se tudo der certo, se você aceitar meu convite ao vivo aqui. Mas o que é que você achou dessa iniciativa do Mendonça Filho? Deixa eu pegar carona aqui na pergunta, Marcília, já da Kiss, voltando no que eu falei há poucos minutos, que assim, está todo mundo agora querendo defender a democracia. A democracia correu risco, eu não vi ainda esse risco. A gente viu vândalos invadindo, quebrando tudo. Aliás, agora, eu vou até entrar nesse tema daqui a pouquinho, que é o depoimento do Anderson Torres, que esclareceu muita coisa daquele dia 8 de janeiro, né? O próprio interventor está tratando os sujeitos como vândalos, né? Não tinha ninguém, nós estávamos em pleno recesso, então não havia aí risco de atentado contra a figura, o presidente da República, contra os ministros do Supremo ou contra os senadores, quer dizer, eles invadiram prédios públicos vazios, tá? E por isso estão sendo tratados como vândalos. Agora, eu aproveito para encaixar a pergunta, né? Quer dizer, está todo mundo aí se arvorando agora, não, vamos criar mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei.
o que a gente tem de instrumento legal já não é o suficiente para defender a democracia, Marcília? Pois é suficiente, e a gente tem tais inquéritos sigilosos que estão em trâmite desde 2018, e até agora, o que se descobriu? Nada. O que veio a público de relevante? Que proteção imensa foi feita? Se esses inquéritos estão há 4 anos em trâmite, por que eles não foram suficientes para se proteger do dia 8? Por que eles não foram suficientes para se evitar o dia 8? Então, assim, todo esse gasto, inclusive de dinheiro público, esse esforço, essa energia e algumas arbitrariedades estão sendo em nome de quê, exatamente? Né? Então, assim, não apenas a defesa da democracia está sendo utilizado para, enfim, de alguma forma, às vezes pelo governo até oportunista, e às vezes até pelo judiciário, para que medidas sejam goela abaixo aceitas, né? Como também a tal defesa da democracia está sendo justificada de que maneira? Que, afinal de contas, a gente não está conseguindo defender a democracia. Como é que um inquérito investiga 4 anos um monte de gente, que a gente não sabe nem quem é, a ponto do sigilo, da tamanha relevância, e a gente não consegue evitar esses atos do dia 8? Então, e atos que, enfim, não dão em nada. Golpes que, como o próprio Moraes diz, são pataquadas. Eu receio, Dantas, e não receio à toa, que essa defesa da democracia acabe no que a gente sabe que tem uma grande chance de acabar, que é numa relativização da liberdade de expressão. O Brasil ele está hoje passando por até no meu artigo dessa semana na Cruzoé falo isso, o Brasil está passando por uma espécie de transformação em que a liberdade de expressão ela precisa ser útil, ela tem de ter uma função de Estado, ela precisa ser uma defensora dos valores estatais, nada mais totalitário, mas é assim que a gente está vendo, e a democracia está sendo a grande desculpa. Então a liberdade de expressão ela precisa servir à defesa da democracia, se assim não for, é ilícito. Só que o que é democracia? A democracia é o que o governo diz, é o que o judiciário diz, então essa defesa da democracia tem uma grande chance de acabar em censura, no impedimento, na restrição das liberdades, no impedimento da manifestação livre. Esse é o meu grande temor. De democracia mesmo, de defesa, de algo concreto, até agora a gente viu o quê? Nada. Eu posso pegar uma carona nisso que o André falou da democracia, porque me lembrou, existe um instituto da Universidade de Gotemburgo, o VIDEM, que ele faz um índice do avanço ou retrocesso das democracias em todo o mundo, e não é aquela coisa, o mundo está mais fechado, não, é país por país, porque uns avançam, outros retrocedem. E eles têm uma colocação muito interessante, André, sobre a defesa da democracia, que é o seguinte: cada vez mais nos países democráticos, a gente vê pessoas falando e fazendo muitas coisas em defesa da democracia. Por que essa defesa nunca é completa? E por que a gente vê cada vez, ao mesmo tempo em que se diz defender a democracia, mais ações autoritárias e mais grupos extremistas? Tem uma resposta. Porque a defesa da democracia, ela é feita de uma forma que não vão bastar a boa vontade e a boa intenção. Ela precisa de ciência e eficiência. Quando a gente vê que se quer combater desinformação em rede, falando de conteúdo, a gente já sabe que aí não tem nem ciência e nem eficiência. É uma atitude tão eficiente e tão baseada na ciência quanto você dá uma cloroquina para uma ema. Desinformação não tem nada a ver com conteúdo. As operações grandes de desinformação que se acompanha, por exemplo, que os Estados Unidos acompanham, são feitas em 50 plataformas ao mesmo tempo. Como é que você vai atrás desse conteúdo? Existem formas, só que elas não são na área da política, do jornalismo, da comunicação, não são nessas áreas só, e nem na área jurídica. Você tem que trazer gente da psicologia social, da antropologia, gente especializada em psicologia de massa, e juntar conhecimentos para produzir algo eficiente. E isso nós não estamos fazendo. Inclusive no nosso meio jornalístico, eu sei disso porque eu fui arrogante até quebrar a cara
E aí fui estudar para deixar de ser burra e entender esse assunto. E a gente precisa compreender que hoje você precisa juntar mais especialistas. A política, o André falou, não conseguiu conter. Está aí desde 2018 investigando extremista. Não conseguiu evitar que uma pessoa se imolasse na frente do Supremo, em Brasília, botasse fogo no próprio corpo, falando morre Xandão, professor aposentado aí de Botucatu, que entrou nessas seitas aí, não conseguiu interromper as seitas, tem uma vítima. Isso é por quê? Porque está fazendo com os instrumentos jurídicos, políticos e de informação, e não utilizando outros que deveria utilizar para desmantelar essas redes. E aí termina onde o André fala. Quem está com o martelo na mão só vê prego. Está falando em conteúdo, eles vão bater na imprensa. Não, tanto que não se desfaz rede extremista e a imprensa cada dia mais sancionada. É isso que está acontecendo. Madá, deixa eu aproveitar aqui a carona também na sua fala. Essa semana eu lembrei muito, ontem, né? Eu lembrei muito de você no último papo, no penúltimo papo que nós tivemos aqui, o papo com elas, justamente falando dessa seita, né? E de como as pessoas estão alienadas. Pra você ter ideia, uma pessoa tocou fogo no próprio corpo em protesto. Então, sequer pensou na própria vida, nas pessoas que os familiares, amigos, pessoas que amam ele. Ela está tão ali imersa e pensando naquele fato, que sequer pensou na própria vida e também nas pessoas que ele deixou, né? Porque estava protestando, porque estava ali tentando, de alguma forma, chamar a atenção para um fato, chamar a atenção da sociedade contra o Alexandre de Moraes. Então, eu lembrei muito do nosso papo, daquele trecho lá que você falou da seita. Se você aí que está assistindo a gente não conferiu, está aqui no canal do Antagonista no YouTube. Foi um papo bem interessante, em que a Madá explica como é que funciona o processo para que a pessoa chegue a esse nível de alienação a ponto de tocar fogo no próprio corpo, numa situação que realmente, assim, me chocou. Eu fiquei pensativa sobre isso. Como é que a pessoa fica tão submersa e tão chocada e tão querendo fazer alguma coisa que ela chega ao ponto de tocar fogo no próprio corpo, né? Isso... Eles estão com essa imaginação que... Você lembra aquele caso da Tunísia, que teve um trabalhador na Primavera Árabe, que ele atirou fogo no próprio corpo, e aí começou toda uma revolução que depois o governo? Esse fato tem sido muito rememorado nos grupos. Não sei se essa pessoa teve acesso ou não, mas é um tipo de fantasia que ocorre. Eu fui atrás desse senhor que provocou essa tragédia para ele, para a família. Ele era um professor aposentado de Botucatu, 58 anos de idade, morava com a mãe dele. Essas pessoas acham uma função social e um grupo social nesses grupos extremistas que, apesar de todo esforço, seguem muito vivos. Então, assim, talvez o esforço feito não tenha sido na direção e no lugar corretos, porque é muito triste que esses grupos ainda existam e que a gente já tenha vítimas tão graves e a atenção esteja voltada para um lado que não está resolvendo, né? E, Madá, você sabe que eu vi muito em redes sociais, infelizmente, mas pessoas que até ontem estavam dizendo que o amor venceu, dizendo agora que bom que essa pessoa morreu, fogo nos fascistas e coisa do gênero. Então, é muito complicado, né, a gente achar que nós estamos, de fato, em defesa de uma democracia com esse tipo de raciocínio. E como você bem disse, a utilização, o judiciário e lei, eles não são preventivos, isso serve como uma reação. O judiciário não é solução preventiva de nada, ele é uma reação, e ainda assim uma reação simbólica. Se a gente acreditar que o judiciário e as leis resolverão os nossos problemas que necessitam, como disse a Madá, de especialistas, de políticas públicas, nós estamos ferrados, como estivemos sempre. É um jeito fácil, é um jeito visível, então as autoridades gostam, os políticos ganham votos assim, mas não funciona, não funciona. E a consequência, quem paga? Todos nós, os que se manifestam, os que se expressam, porque a gente ganha mais restrições em nome desse tipo de defesa. O André até postou essa semana das escolas da Finlândia, né, André, que vão passar a ter aula sobre isso. Isso também é uma coisa, você tem dois tipos de forma de lidar com desinformação, com fake news. Uma é o debunking, que é o que a gente faz. Depois que você já tem os grupos e já tem a história, a narrativa, não sei o quê, você vai atrás tentando conter.
ela funciona muito pouco. O que funciona e tem que ser feito vamos dizer, ao mesmo tempo, é o pre-banking, que é a educação para evitar que as pessoas caiam nessas seitas. E hoje em dia, para todas as idades. E isso funciona, gente, funciona. É tipo um efeito Mr. M. Depois que você vai ensinando para as pessoas como que aquela mágica é feita, ela sozinha dentro do grupo já percebe, putz, cair num golpe. Mas você tem que explicar o mecanismo, né, para a pessoa. Isso a gente não está fazendo. Exatamente. Deixa eu aproveitar e já... Duas coisas, né? Uma, assim, ainda sobre esse fanatismo, lembrando que há 2 semanas nós trouxemos uma capa da Cruzoé falando justamente sobre isso, com relatos das famílias dos presos do dia 8 de janeiro, que foram presos, muitos deixaram sua família para trás, filhos, esposa, marido, pais, e a consequência é aquela mais danosa possível, né? Você teve aí dramas pessoais, dramas familiares como consequência, um dano colateral de todo esse processo político, esse embate político. E o que é curioso disso tudo é que nós não estamos vendo ninguém no poder público preocupado em buscar esse caminho, Madar, este caminho, André, que é o caminho do esclarecimento, né? A gente tem ministro da Educação, eu nem sei ainda, porque eu não via nada até agora, né? Isso pode vir como uma política de Estado, eu não vi ninguém no Congresso debruçado sobre isso. Aqui é só punição, só se pensa em punir. Ninguém está pensando em esclarecer, em educar. Olha só, ninguém está preocupado em buscar realmente um diagnóstico preciso desse fenômeno que nós estamos vivendo. Aliás, nem a imprensa. Nós somos os únicos aqui a debater esse tema de forma recorrente. E aí eu já aproveito para convidar a Madar, que nós vamos buscar esse tipo de solução, vamos produzir cursos aqui, tá? A gente vai trabalhar junto, vamos pensar junto aqui em oferecer um tipo de conteúdo que eduque os nossos espectadores e aqueles que não estão ainda sob o alcance do nosso algoritmo, né? Mas que a gente consiga, de fato, ajudar nesse processo de educação, porque isso sim vai evitar que novas tragédias aconteçam, sociais e pessoais.